Olá, boa noite. Boa noite, boa noite. Olá. Deixa eu já chamar nossos convidados. Oi. Oi. Deixa eu chamar a Bianca aqui. Aqui. Vamos ver. Ai, deu. Olá, Oi. Oi, Bianca. tudo bem? Tudo bem? Tudo bem, e vocês, tudo bem? Estão me ouvindo bem? Tá bom o som? Sim, tá Sim, tá bem ótimo. bom. Ou é melhor colocar o foninho? Pra mim tá Ah, tudo é, certo. pra mim tá bom. É que às vezes o sem fone dá aquele eco, né? A priori não tá dando, mas às vezes durante a live Eu vou eu deixar até aqui coloquei. então o Tá. foninho. Daí, se vocês acharem que precisa, vai me avisando. Então, primeiro, né, eu sou a Letícia, Muito eu e a prazer, Patrícia. Letícia. Prazer, né, via aí online, via É, Instagram. não tem Então jeito, né? a gente queria primeiro agradecer, né, Bianca, esse teu aceite aí de convite, que a gente ficou muito feliz. Nós somos fã da KND, fã do Mantos, Ai, que bom. fã de todos os aparelhos e eu dou aula também, eu dou aula aqui em Curitiba na Uniandrade. Ai, que legal. E no laboratório, né, tanto da fisioterapia como da estética tem, né, os aparelhos da KLD. Eu sempre falo para os alunos, olha, um dos melhores aparelhos e tal, a gente sabe a procedência. Então a É, gente fica isso, muito isso é grata, verdade, né, né? com esse teu aceite aí do convite. Eu que agradeço, eu fico super feliz de poder falar, né, de vocês abrirem esse espaço para eu poder falar, da minha opinião. É, não tem preço, eu que fiquei muito feliz. Obrigada mesmo. Que bom, Bianca. Então, fala aí, o pessoal está começando a entrar, mas acho que, né, você podia já ir falando um pouquinho de você, da sua formação. Você trabalha com pesquisas aí, né, Bianca? Então, conta um pouquinho pra gente, assim. Eu me formei assim na faculdade em 2006, na faculdade de fisioterapia, e daí eu já fui direto trabalhar na KLD. Então eu sempre tive esse contato, né, com os equipamentos. E não era estágio, né, não é faculdade, a gente tava ali com a mão na massa mesmo. Então já tem mais de 14 anos que eu tô dentro da indústria, dos equipamentos e participando. Sempre a gente participa, né? Hoje também a gente tem físio lá na KLD, uma equipe grande que participa e do desenvolvimento, mas o setor de pesquisa e desenvolvimento mesmo, ele veio depois. Então, eu tinha, acho que uns 7 anos, mais ou menos, que trabalhava no setor de treinamento, e a empresa foi fundar esse setor de pesquisa e desenvolvimento. E tem um pouco, né? De certa forma, as funções acabam se cruzando. Então, quem trabalha no setor de pesquisa e desenvolvimento não dá mais treinamento, mas está envolvido com palestra, com congresso, porque a gente vai aprendendo esse outro lado, né? Do treinamento é de quando o equipamento vai ser lançado para frente. E o setor de pesquisa e desenvolvimento é antes. Então faz uma busca, né? Vê a viabilidade do projeto, faz busca de viabilidade mesmo, depois vê
se já existe outros recursos na literatura, se é parecido. Daí levanta todo aquele, né? Faz tipo um TCC cada vez que os aparelhos vão ser lançados. E daí a gente vai parte para o protótipo, daí é um outro processo também. E é uma parte muito gostosa, assim, é uma delícia. Desde que eu comecei a trabalhar, quando eu conheci a Patrícia, fazia pouco tempo que eu trabalhava, né, no setor de pesquisa. Aham, sim. E aí a gente vai desenvolvendo, vai aprimorando, e eu meio que fui abrindo o caminho, assim, porque a gente não sabia direito o que fazia no setor de pesquisa e desenvolvimento, era tudo junto, né? Então, Sim. aí a gente foi estudando juntos, e então aí já faz um pouquinho mais de 7 anos que eu tô dentro do setor de pesquisa e Aham, desenvolvimento, fazendo toda essa parte burocrática e essa parte que a gente vê também, né? Que é a parte de falar dos aparelhos, uso, sim. protocolo, enfim, tudo que envolve ali a eletroterapia. E é toda uma logística, né, Bianca? A gente não imagina o quanto tem por trás de um projeto, né? Por exemplo, se vocês estudam para lançar alguma coisa no mercado, leva quanto tempo assim de desenvolvimento, de estudo, de pesquisa? Então, dependendo do produto, é rápido, porque demanda uma questão técnica mais rápida. Nem, por exemplo, o jato de plasma. Ele é um equipamento simples para fazer, né? Então, ele não vai ter muito... Não é como o Mantos, por exemplo. O Mantos já é mais complexo. Tem várias funções, tem vários aplicadores, tem os programas computadorizados. Então, o jato ele é mais simples, então ele vai demorar um tempo menor por conta da fabricação dele, que é diferente. Mas o tempo de estudo é o mesmo, né? Que a gente Uhum, vai ver uma tecnologia, a gente estuda por 1 ano e meio, mais ou menos, 2. Porque não dá para a gente lançou alguma coisa e aí a gente vai também fabricar. Na estética é tudo mais complicado, né? As coisas são colocadas muito como novidade, em primeiro lugar. Ai, tem que ter novidade a todo momento, a dona da clínica sofre com isso, né? Ai, porque tem que ter novidade, daqui 6 meses Acabou de a pessoa já comprar o vai. aparelho, tá pagando ainda, É, já saiu outro. exatamente. Então, assim, a gente tem que. Eu falo que a gente às vezes parece que tá remando contra a maré, mas é que a KLD tem uma preocupação de fazer alguma coisa com propósito. Então, mas vamos lançar um aparelho que só muda a cor e tem mais um negocinho assim, e daí a gente fala que faz. A gente não sabe fazer isso. Então, uhum, assim, a KLD é tida como uma empresa que demora para lançar. Mas não é que a gente demora, é que a gente estuda primeiro. A criolipólise, por exemplo, é uma técnica que a gente sabe que dá muita complicação, né? Tem a hiperplasia sim. paradoxal, tem as queimaduras. Ninguém entende direito por que que queima. Agora já está melhor, porque agora já tem mais estudos publicados. Agora talvez fosse o momento das empresas lançarem os seus aparelhos, né? De crio. Uhum, Então agora dá tempo de a gente deu esse tempo, né? De a gente estudar como a gente vai fazer, e principalmente um recurso que dê resultado e que tenha segurança para o paciente, para a dona da clínica, que realmente vai otimizar o tempo dela. Porque também não adianta lançar, né, um recurso que vai ficar 7 horas, a sessão é 7 horas para dar resultado. Não, aí então também não exato. resolve, né? Tempo é dinheiro, então tem que ter alguma coisa que realmente otimize o dia a dia dela para poder Uhum, ela ganhar dinheiro também, né? exatamente. Que todo É mundo bem quer. isso. Pessoal, super live hoje então com a Bianca da KLD. Então quero que vocês dão um like e dão um coraçãozinho, pega o aviãozinho, compartilha aí para as amigas aí da fisioterapia, da estética, pessoal que trabalha nessa área, porque agora que vai começar as perguntas aqui, então vocês não Agora, podem perder. Bianca, então, como que foi assim, né? O Mantus foi o pioneiro do ultrassom, né, de alta potência com a combinação, né, de correntes. Então, como que foi assim essa invenção, né, desse aparelho de terapia combinada? Conta um pouquinho assim pra gente.
eu vou contar um segredo aqui, que talvez Opa! muitas pessoas não saibam, né? A KLD foi pioneira, né, no desenvolvimento, na fabricação de aparelhos no Brasil. Então, assim, tinham até outras empresas na data que realmente a KLD foi fundada, mas ela é tida como primeira. Tem até um estudo científico que fala isso. Mas dá assunto até para outra live, viu? A história da KLD. Como a gente está falando só do Mantos, o Mantos não foi o primeiro ultrassom de grande potência da KLD. Não foi. Oh! Foi o Avatar 4. Então, O assim, a Avatar. gente, Uhum. a gente vinha já numa observação, né, que o mercado de estética estava emprestando os recursos da Físio, com muitos resultados. Já tinha um artiguinho ou outro ali discretinho, mas a gente já sabia que tinham efeitos significativos, histológicos, morfológicos, né? Mudanças biológicas aconteciam se usasse o ultrassom para gordura, não era só aquele efeito Cinderela, né? Tinha um propósito, tanto que o ultrassom está aí até hoje como sendo um dos recursos imprescindíveis da clínica. E aí foi a grande sacada da KLD perceber que dava para colocar 3 cristais no mesmo aplicador e que eles funcionariam perfeitamente. Aí foi mais tempo de estudo, né? Foi mais ou menos uns 2 anos pesquisando, e aí foi o lançamento do Avatar 4. Com o Avatar 4 já vieram outras ideias, né, do setor de pesquisa e desenvolvimento e inovação, que era um setor exclusivo da engenharia. Então, os engenheiros ficavam pensando naquilo. E aí eles tiveram a ideia de fazer uma terapia combinada. Também era um recurso que já usava na físio. Mas como a gente já tinha uns anos rodando o Avatar 4 no mercado, um equipamento ótimo, ninguém mais queria comprar ultrassom pequenininho. Né? A gente queria tratar Sim. o glúteo em 20 minutos, não em 2 horas, que era o que a Uhum. gente já fazia. Otimizar o tempo. Uhum. Exato. E aí, enquanto aquilo era maravilhoso, porque dava uma redução muito, muito boa de medidas ali na hora, porque a estética era de recursos únicos, né? A gente fazia assim, um único recurso. Era 10 sessões de ultrassom, as propagandas da clínica, né? Sim. Não tinha muita consciência da associação. Então, o Avatar 4 já proporcionava resultados incríveis. Imagina se colocar uma corrente junto para fazer de alguma forma, né, otimizar de alguma forma. Foi aí que foi meu pai, o engenheiro Glauco Longo, e junto com a Uhum. sua equipe teve a ideia de pesquisar os efeitos da corrente elétrica no tecido, no sistema linfático. E ele viu que tinham vários trabalhos mais antigos, trabalhos mais recentes, falando do sistema linfático, das estruturas contráteis, que são os linfângios hoje. A gente já sabe, Sim. mas imagina em 2003, que foi quando a Sim. primeira geração do Uhum. Mantis foi lançada. Imagina, que é isso, né? Achava, falava, quem que é esse homem falando abobrinha? Nada a ver. E aí foi aquela discussão, e quando o Mantis foi lançado, ninguém deu assim, muita bola para ele, demorou uns 6 meses para o pessoal entender. E aí foi indo, foi feitas mais pesquisas, outros pesquisadores começaram a fazer, gente que vinha de fora do Brasil achando que a gente, de onde que a gente importou aquela tecnologia, e na verdade Uhum. foi desenvolvido lá dentro dos laboratórios da KLD. Hoje a gente fala que ele é a Coca-Cola da estética, É, porque o Mantos total. ele foi realmente um divisor de águas. Outro dia eu fiz uma live com o professor Denis Barnes e ele Uhum. falou isso numa palestra. Eu achei muito legal. Pena que assim, não tinha como filmar ali ele falando na época, não tinha celular poderoso que filmava. Se não tinha filmado ele falando aquilo, porque ele tem razão, né? O Mantos foi Sim. um divisor de águas. O modo com que a gente faz equipamento, o que a gente pensa hoje em usar equipamento na estética, ele foi totalmente repaginado por causa do Mantos. Então Sim. hoje, né, todos os fabricantes tentam ter a mesma tecnologia, né, esse mesmo modelo de terapia combinada, porque funciona muito, né? É muito bom. Uhum, exatamente. E é bem isso que você falou.
Parece a Coca-Cola, porque quando a gente fala em terapia combinada, você lembra do Mantos. Manto, É a primeira coisa que vem na cabeça. Aham. E você né? vê, já tinha ultrassom de alta potência, já tinha uma coisa boa, aí vocês quiseram melhorar um pouquinho mais ainda. Então, essa questão da drenagem, né? Drenagem eletrônica, é todo um trabalho que teve uma observação muito detalhada. Então, o sistema linfático tem um sistema contrátil, esse sistema contrátil pode ser estimulado eletricamente, então vai ter Uhum. resultado. E tinha nas bases de dados, tinha todo o respaldo que precisava para lançar. O Mantus, ele foi uma tecnologia que rendeu mais uma patente para a KLD. E aí, Uhum. depois de 5 anos que ele estava no mercado, a patente é quebrada, né? E ainda bem, porque quem faz uma patente não quer ficar com aquilo para si, quer que aquilo faça bem para todos. Então, acho que é isso, né? Então, o Mantos fez um bem enorme para todo mundo, né? Abriu vários caminhos e aí a gente pode ir Sim. expandindo junto, né? Aham. Eu lembro, eu trabalhei numa clínica em 2009, 2008, 2009. E eu lembro que a dona da clínica lá comprou vários, porque nós éramos em 14 físio. Era uma Nossa, que clínica assim legal! bem grande. Foi quando a gente se conheceu, né? Foi quando a gente se conheceu, eu e a Letícia. Ah, que Aham, ela foi legal! fazer um tratamento lá e a gente se conheceu. Eu fui paciente da parte. E, e lá, assim, a gente foi uma clínica assim que eu sou muito grata porque eu aprendi várias coisas lá, né? E quando chegou o Mantos pra gente, que é aquele, o primeiro lá da O aplicador televisãozinha lá, azul, da né? tela do computador. Uhum. Inclusive, eu atendo com um cirurgião plástico aqui em Curitiba. E lá ainda tem, eu até te marquei lá, né, no store, que lá ainda tem Ah, então, né? o, o Mantis, o primeiro. E quando chegou assim, foi a sensação da clínica. Todo mundo queria mexer, todo mundo queria fazer o treinamento, todo mundo queria, meu Deus, e só fazia terapia combinada, e tratava celulite, tratava gordura e pós-operatório, todo mundo só queria usar o Mantis. Os outros aparelhos a gente nem queria mais. Então eu lembro assim, foi bem Aquela marcante tela mesmo. dele, né? Era super modernoso aquilo, imagina. Aham, na Aham. época era As clientes ó. olhavam a bonequinha lá, falavam, vai, me Aham. deixa igual essa bonequinha aí. Elas falavam. Até hoje, quando olham, falam, eu quero ficar igual ela. Então, todo Mas mundo queria, muito. né? Era o sonho. Nossa. Sim. Aham. Muito bacana. E assim, Bianca, então tem alguns alunos aí até da Letícia. Conta um pouquinho pra gente, então, dos principais efeitos do ultrassom ali. Olha, o ultrassom é como eu estava falando no começo, né? Ele é praticamente um, um recurso, um utensílio da clínica. A gente fala que tem, quando você vai abrir uma clínica, a primeira coisa que faz é uma lista, né, do que precisa ter. Precisa ter maca, mocho, né, cubeta, gel, um ultrassom, já é uma coisa que precisa ter dentro da clínica, porque ele é um recurso estético, né? Da eletroterapia, até da fisioterapia é assim ainda. Necessário, ele é um recurso que permanece com a mesma proposta há mais tempo do que os outros recursos. Então, tem Uhum, até artigos científicos mostrando que o ultrassom é um recurso que pode entrar outros mais inovadores e ele sempre vai ser um recurso que é necessário, que é imprescindível dentro da clínica. Ele é terapêutico. Então, nós podemos usar no momento da celulite, no momento da gordura localizada, nos procedimentos injetáveis, como coadjuvante, a hidrolipoplasia, intradermo pressurizada agora, no uhum, pós-operatório, para recuperar, de repente, eu fiz uma carboxy e o ultrassom vai me ajudar porque fez um hematoma, fez uma equimose, ele pode ajudar a tratar, né? Aderência, fibrose cicatricial, ele também ajuda. A gente sabe que tem hoje uma linha de pesquisa voltada para
para ultrassom com fibrose. E às vezes, muitas vezes eu vejo até fisioterapeuta não indicando e funciona muito. Se for usado da maneira Funciona, tem correta, é bastante muito bom. artigo, né? Sim, é muito bom. Evidenciando. Uhum. Sim, eu cheguei a perguntar uma vez para essas profissionais, mas e o estudo além disso, né? Porque assim, eu fiz um ultrassom na fibrose, piorou, e aí eu não fiz mais. Então não pode usar. Eu falei, tá, mas alguém testou além? Continuou fazendo? Porque deu aquela piorada e depois melhorou. Esses são os relatos que eu tenho dos colegas, das clientes, que vem falar que realmente algumas pessoas dão uma piorada. E é óbvio, né? Se for uma aderência antiga, vai acontecer isso mesmo. É exatamente o objetivo do ultrassom. Ele vai agudizar aquela situação para depois a gente, né, Uhum. ter eletrólitos, água, tudo ali para cavitar e fazer o efeito que precisa. Então, o ultrassom tem um efeito térmico, que vai ajudar muito, né, o principal, acho que efeito do ultrassom no efeito térmico é o efeito tixotrópico. Então, ele vai aumentar a sensibilidade do Uhum. colágeno, aumentar a sensibilidade de outro tecido, tecido cicatricial também. Ele Uhum. traz a migração de células de defesa para o local. Então, ele estimula a fagocitose, ele regula o pH do tecido, ele aumenta o transporte da membrana, transporte de cálcio, magnésio, distribui os líquidos, porque né, ele faz o efeito de cavitação. Então, quando o cristal comprime, dilata, ele vai fazer a mesma coisa com tudo que estiver em volta dele. Então, esse efeito de ressonância mecânica que ele tem com o tecido vai fazer a migração dos líquidos corporais para lá e para cá. E isso vai beneficiar bastante a circulação, efeito anti-inflamatório, como eu falei, melhorar o pH. Então, ele tem uma lista gigantesca de efeitos biológicos. E o efeito pulsado, no pulsado, que ele não vai ter um efeito de calor, ele vai ter um acúmulo bem leve de calor, né? E aí, na verdade, a gente fala que ele é atérmico. A gente vai ter só esse efeito de cavitação, sem exacerbar, sem inflamar, que é o que o calor faz. Então, assim, é um recurso completo, né? Só ele. Exatamente. Muitas vezes Só ele faz uma muita terapia coisa. manual, acabou, né? Não precisa mais nada. Uhum. Sim. E Perfeito. Bianca, e pegando a deixa, né, de todos esses efeitos, quais então são as principais indicações, né? Muitas você já acabou falando, né? Celulite, fibrose. Celulite, gordura localizada, fibrose, situação de pós-operatório, como coadjuvante, ele vai poder ser utilizado também, e como facilitador da permeação de ativos. O drug delivery, né, que está em moda hoje, Uhum. nome que a gente conhece como fonoforese. Então, ele facilita bastante a permeação. Tem a cafeína, que é um ativo que é super consagrado na área da gordura localizada, os ativos drenantes que podem vir junto ali, por exemplo, né, um ginkgo biloba, algumas ervas, tem a pimenta negra, tem vários ativos que a gente pode colocar junto para fazer fonoforese. Ajuda bastante. É uma outra forma de estimular, né? É que hoje acabou ficando muito famoso, né? A questão da intradermo pressurizada. Então as pessoas acabaram deixando um pouco de lado esse Filha, recurso só um da pouquinho. fonoforese. Mas ele é muito bom, né? Um recurso que tem, assim, inclusive na área da fisioterapia, tem vários estudos falando da permeação de corticoide, que Fica o ali. corticoide é uma droga muito perigosa, né? Ela tem efeitos sistêmicos importantes. E no caso de Uhum. fazer a fonoforese, invadiram a live. É. Bonitinha. Fala, Tudo oi, bem? eu sou a Gabriela. A tia adora quando tem invasor na live. Aqui tem também, é que o pai tá lá na sala do Tem banho, sabe? também. Então já tava aqui atrás, assim, ó. Sempre eles ficam no fundo. Ai, não tem jeito. Ah,
Então, e a fenoforese é ótimo, né? Tem vários estudos falando do corticoide, que ele tem um efeito super legal, mas ele não tem um efeito sistêmico quando ele é feito de maneira local, né? Faz a Tópica, permeação local, né? aham. Tem tópica, é essa palavra que eu falei, É. obrigada. Não, Né? mas A é ali permeação no local, tópica, tópica, não sistêmica, né? sim, é maravilhoso. Porque aí tem todo Uhum. o efeito que precisa sem danificar, né? Sem ter o efeito colateral. Sim. Olha a Dani escrevendo, fofa, eles querem aparecer, é bem isso. A Sim. Gabi e o meu e o Augusto são youtubers já. Ah, É. então, os meus também, eles ficam assim com o celular. Oi, galerinha, tudo bem? Aham. Se inscreve no canal, dá o seu like. Dá seu like, esse vídeo precisa viralizar. Eles falam. É outra geração, né? É, então, Total. millennials, É. né? Temos muito que aprender também, né? É bem isso. Pessoal, Ai, dá um coraçãozinho aí, compartilha, clica ali no aviãozinho, compartilha aí com as amigas, tá? Segunda-feira é dia de aprender também. Então vamos Sim, lá, aqui ó, uma super live com a Bianca da QLD dando uma aula pra gente aqui, né, sobre terapia combinada e sobre o nosso queridíssimo Mantos, né? eu amo o Mantis, gente. Sou muito suspeita, assim, para falar dele, mas é. eu amo de paixão. É um aparelho Ele muito é o. completo. Tem, nós Sim, vamos total. falar, né? Dele, das versões, né? Sim. Sim. Então, bom, a gente falou ali, né? Você falou dos efeitos do ultrassom e quando junta as correntes, então. Aí, quando a gente Aí. tem a corrente, no caso específico da corrente do Mantos, a gente tem essa corrente que é a estereodinâmica, é uma corrente exclusiva da KLD, que foi desenvolvida com base nesse estímulo elétrico que a corrente elétrica pode fazer lá no linfângium, que é a estrutura contrátil do sistema linfático. Então, não é que ela vai proporcionar uma drenagem igual a gente faz, né, com a nossa mão. Ela vai proporcionar trabalhar numa frequência e num ritmo parecido com o do sistema linfático e contrair essas estruturas. Então, ele vai fazer esse sistema trabalhar mais, porque ele está contraindo mais. A gente otimiza o fluxo linfático que está passando por ali. E aí a gente tem uma verdadeira drenagem mesmo. E aí ela foi estudada, a corrente, para fazer em 2 momentos. Então, primeiro, a gente vai trabalhar terapia combinada. Essa daí é a proposta Mantos. Então, eu vou combinar todos esses efeitos do ultrassom que a gente já falou com a corrente estereodinâmica e fazer a drenagem no capilar linfático. Esse que se a gente apertar com muita, né, vigorosidade, a gente pode amassar. Então, a corrente ela vai Uhum. trabalhar nesse sistema com a mesma frequência dele e uma frequência bem lenta. Por isso que a gente faz a drenagem manual bem lenta, né? De 1 a 3 Hz, mais ou menos. É a frequência que a corrente vai trabalhar. E depois, o estímulo de ultrassom, ele tem um tempo, né? Ele é um estímulo mecânico. Então, a gente tem que ver a dose, a potência, né? Que é a potência, e o tempo em função da área que a gente vai trabalhar. Coloquei a dose naquele tempo, distribuiu a energia, não tem necessidade de fazer mais. Até antigamente achava-se que fazia mal, tinham artigos falando que podia dar anorexia, não sei se vocês lembram disso. Tinham até umas diretrizes que a gente seguia, né, em função do tempo excedente do ultrassom. Hoje a gente sabe que não tem problema usar mais tempo, mas também não vai fazer mais efeito se a gente Perfeito. usar mais tempo, igual o Sim. laser também, não adianta usar mais tempo. Sim. Então, Uhum. o ultrassom tinha um tempo, então para fazer terapia combinada a gente usava aquele tempo. E aí, para fazer uma drenagem nos coletores linfáticos, porque a gente sabe que no músculo, entre, né, as fibras musculares, também existe um capilar linfático. Na verdade, ele é um coletor linfático, ele é um vaso mais calibroso e que Sim. tem uma estrutura contrátil mais importante. Ele tem a musculatura lisa ali no linfângion, que também pode ser estimulada eletricamente.
Então, fechou essa proposta Mantos. Então, primeiro a Pela gente faz estereodinâmica também. isso, a gente faz primeiro terapia combinada com a estereodinâmica e depois a gente faz a drenagem linfática eletrônica sem o ultrassom, que a gente chamava de drenagem estereodinâmica, e agora no modelo novo ele veio com um nome que chama estereodrenagem. Já é um nome mais Já para estilizado. facilitar. Eu E amo drenagem, então eu tô aqui não, assim. A drenagem é a minha vida. usar, nossa, pode usar como sabe, a gente fazia orientava muito isso, né? Pode fazer um bombeamento, Bombeamento. por exemplo, aqui nos linfonodos inguinais, e depois você Uhum. pode drenar a coxa toda. Para quem tem lipedema, é demais, é muito bom. Não temos estudos falando, ai, olha, Letícia, eu vou fazer um estudo. Isso não tem. Mas Vou relato fazer um estudo. ai, vamos fazer, te Vamos. agora. Eu amo drenagem, eu faço drenagem Porque, 20. A Letícia atende assim, bastante. Você pega bastante lipedema, né, Letícia? Lipedema, linfedema e o pós-operatório, né? então, e aí essa Clássica. corrente, ela entra com tudo, como sendo uma corrente que vai beneficiar muito. E a gente não precisa ficar fazendo tempos muito longos, né? Cerca de 4, 5 minutos já são suficientes para fazer uma... Sim, né, porque e estimulou o como? linfândio, né? É o que precisa, Sim, né? que a gente consegue ir lá trabalhar na mesma frequência dele, Sim, com 4, 5 minutos ali por área, você faz uma... Você ajuda muito a mão, porque ninguém vai deixar de fazer drenagem manual. Né? A gente sabe que os sim, e benefícios da esse drenagem estímulo manual ali inicial da evacuação, a gente precisa fazer. não vai substituir Mas, jamais. Mas não, te é um ajuda, coadjuvante, né? te ajuda super. Então, Uhum. é outra vida. Depois que você adiciona lá a estereodrenagem no seu tratamento estético, vai ficar, né, no pós-operatório. Aí a gente começa a pensar em tudo que dá para encaixar uma drenagem na Exato. celulite. Uhum. É fantástico. E aí tem um outro modo, né, de terapia combinada, porque esse é só um dos modos que o Mantos faz, né? Ele tem um outro modo de terapia combinada, que é uma corrente que já não é mais a estereodinâmica, é uma corrente agora polarizada, uma corrente pulsada. Então, ela combina pulsos de alta tensão e alta frequência com a corrente contínua. Então, ela é uma corrente totalmente única e ela vai fazer aumento da permeabilidade também para poder fazer eletroforese ou iontoforese. Então, nesse Aumento outro da modo de terapia permeabilidade combinada, capilar usando daí isso. um princípio ativo. Aí a gente tem os dois, né? O ultrassom fazendo toda essa ação para fonoforese e a corrente iontoforese. Então, mais uma vez, a gente tem um outro modo de terapia combinada que novidade, era novidade também na época que só tinha o mantos, né? Ele era e o cabeçote grandão também, então podia fazer só as correntes com ele e usar um eletrodo dispersivo. E aí Uhum. tinha uma escassez de empresa de cosméticos na época que fabricasse um produto que fosse em gel, mas como se fosse um Com gel, princípio ativo. um gelzinho não tão líquido, mas também não tão, Uma tão... melange, né? Aquoso, assim. Era uma melange, isso. Hoje a gente nem usa mais esse nome, acho, porque Não, eu falo outro dia eu gel com falei princípio melange. ativo. Eu falei, põe uma As minhas melange. alunas nunca falei para elas também, Gente, é da nossa época. Mas nesse estilo. nossa, Letícia, não quero saber que deram risada de mim quando eu falei melange. Eu As me meninas formei antes que você, Bianca. sua velha, elas falaram pra mim, não fala mais isso que não usa esse nome. Não? E quando eu vou comprar produto, por exemplo, eu não sou muito do microagulhamento, né? Não entendo muito, assim, não sou uma grande conhecedora. Então, às vezes eu vou comprar, eu falo, você não tem aquela melanginha?
a pessoa fala, ai meu Deus, acho que essa daí é velha, né? Aí não é, é monodose. Aí eu lembro e falo, ai, desculpa, é monodose. Nossa, As que Monodose. chique, mesclas, agora é Monodose monodose. estéreo. monodose, a mescla. E eu falo melange toda vez. E as meninas dão risada de mim e falam, ah lá, vai a velha, vai comprar melange, vai comprar melange. Hoje eu falo para as alunas gel com princípios ativos. Pronto. Fechou, né? Porque era isso, né? Com polaridade, a melange, além de ser, É, né? Ela tinha uma polaridade definida. E hoje a gente tem infinitas marcas que fabricam com esse gel de película deslizante. Então, a coisa foi crescendo, foi evoluindo e hoje está super tecnológico. Então, hoje é fácil. A gente pode falar gel com princípio ativo, desde que tenha Sim. polaridade, né? Que seja próprio para fazer com corrente ultrassom. Então, hoje tem, eu falo, Claro. né? Mas eu acho que a cafeína acaba sendo ainda o grande princípio ativo, né? Aquele bem. É bem estudado, a gente já conhece os efeitos, sabe que não dá alergia, que dá um resultado excelente, que realmente e dá um potencializa. resultado bom, né? O café. Sim, a cafeína é ótima e tem o gel para quem vai usar só com ultrassom, tem um tipo de melange que é com várias coisas, né? Para aplicar com os dois juntos e dá para fazer só a corrente também. Então, a proposta Mantos era essa, né? Um dia você usar Sim. a terapia combinada sem nenhum princípio ativo. Não porque não pode usar, né? Isso é uma coisa que todo mundo pergunta. Ah, Bianca, mas não pode usar? Eu não posso usar um gel com cafeína com a corrente estereodinâmica? Poder pode, mas o aparelho é extremamente tecnológico e ele permite que a gente tenha 2 programas. Então, isso é bom pra gente, porque fica bem dividido quando eu quero só os efeitos do ultrassom, vou passar com gel nele. Quando eu quero os efeitos do ultrassom para aumentar a permeabilidade, para fazer fonoforese, tem um programa específico para isso. Então, isso é bom para nossa cliente entender também, né? Para a cliente delas da clínica de estética, entender, olha, nós temos um aparelho super tecnológico, um dia ele vai fazer drug delivery, que agora esse nome chique. No outro dia ele vai fazer só um efeito mais do equipamento mesmo, com a drenagem. Então, a cliente entende que, nossa, né, é uma plataforma de tratamentos. Isso é bom, isso é muito bom para, falando de resultado terapêutico, falando dela poder Diversificar ali os diversificar, atendimentos, de repente né? cobrar um pouco mais aquele tratamento. Porque é importante, né, a gente pensar nisso. A gente vem de uma cultura muito assim, né? Ai, porque não pode falar de dinheiro, porque senão vai parecer que só quer ganhar. E, na verdade, é importante elas entenderem que tem a venda, fazer vendas. E é uma venda, né? Sim, isso eu Então, falo para as alunas Exatamente. também. Sobre né? venda, tudo, que a gente acaba que não dá para ter esse tabu da venda, né? Porque à medida que você está atendendo ali a tua paciente, fazendo uma avaliação, você já está vendo realmente, você vai fazer a indicação necessária e vai listar várias indicações e que a priori ela faz uma, daí depois é a outra e é uma venda, né? E não É uma pode ter esse preconceito, né? a gente tem isso, né, ainda. Mas está mudando agora, né? Com as redes É. sociais, está mudando, Ah, com certeza, né? tá mudando bastante. E E Bianca, falando então. em inovação ali, né, Ah, Lê? é. A Paty vai perguntar. Pode perguntar. Falando em A pergunta que inovação, não então, quer calar. como que foi essa transição do Mantos antigo para o Mantos novo, que é o Mantos Start? É Então, isso? o Mantos Como que Start, surgiu a gente, essa, essa necessidade mesmo, então, né, de a mudança? gente estava numa encruzilhada ali, porque todo mundo queria um Mantos com aplicador menor, que desse para fazer na face também. E aí a gente estava nessa, vamos lançar um Mantos facial ou vamos lançar um Mantos também com aplicador facial. E foi aí que veio a parte burocrática, né? A empresa, como empresa de carro, eles são obrigados a mudar os modelos dos carros, né? Tem
um conjunto de normas que regem a fábrica de carro, que é a mesma coisa que acontece com a fábrica de equipamentos. Então, passa um tempo, a gente é obrigado a renovar o modelo, não pode certificar, mandar para a Anvisa o mesmo modelo, tem que ser outro. E aí a gente falou, ótimo, chegou essa oportunidade, então, da gente colocar, né? E aí, como já tinham outros aparelhos, já tinham concorrentes do Mantos aí no mercado, com outras correntes, porque, de verdade, ninguém conseguiu copiar a corrente estereodinâmica, né? Ninguém conseguiu construir uma corrente igual. Por isso que foram colocadas outras correntes ali, que fazem um efeito legal, sem dúvida nenhuma. Mas não é o Mantos, né? A Coca-Cola é a Coca-Cola. O segredo dela que só ela tem. Então é a mesma coisa que E meu pai que desenvolveu ainda, né, Bianca? Ainda tem mais esse orgulho para dizer. Isso eu não sabia. É assim, é uma pena que ele não estava mais aqui, né? Quando eu comecei a trabalhar na KLD, meu pai faleceu 4 meses antes da minha formatura, né? Então, assim, ele nunca me viu dar um treinamento do Mantos. Quer dizer, acho que ele viu na minha crença. Isso que eu ia falar, ele já viu, certeza. Mas ele não veio falar para mim, poxa, você tá falando errado, você tá falando certo, né? Às vezes eu falo, nossa, espero que eu esteja falando bem da sua criação. Né? Espero que esteja certo. Então, aí acabou que a gente resolveu também colocar outras correntes no Mantos, colocar eletrolipólise, colocar uns canais para fazer estimulação também, corrente russa, a corrente BMA, que muitos conhecem como corrente Alce, que é um nome comercial, corrente modulada, alternada, né, modulada em bursts. E aí no Mantos tem várias versões dessa corrente BMAC. Tem uma versão que a gente pode escolher. Pode escolher sensorial, motora, qual que é a diferença? Tem a motora, sensorial. Tem a motora. A sensorial, ela é uma corrente para, por exemplo, vou trabalhar no pós-operatório e eu quero dar uma estimulada no músculo, mas sem fazer estimulação motora ainda, né? Sabe quando a gente indica para o paciente fazer isométrico depois da lipo? Sim. Então, é mais ou menos isso. É só para lembrar daquele músculo que ele sabe contrair. Só para ele a memória sinestésica. Isso. Entendi. Depois vai para motora, porque a motora já tem um programinha pronto. E essas duas versões, a BMAC, ela tá pré-moldada já. Então, a profissional vai escolher e vai colocar somente a dose e os eletrodos e funcionar, porque ela já está pronta. Agora, na outra versão ali, que está escrito só BMAC, aí ela tem várias opções. Ela tem portadora de 1000 Hz, portadora de 4000, portadora de 8000. E a modulação é toda aberta. Então, ela vai de 10 até 150 Hz na frequência de modulação. Então, aí a profissional pode montar o tempo, o ciclo ativo. Pode personalizar. O tempo de repouso, o tempo de contração, rampa de subida, rampa de descida. Aí ela vai programar do jeito que ela quiser. Tem 3 canais, né? Então, assim, ele não é realmente um aparelho que vai vir com mais canais. Ai, Bianca, mas podia ter 8 canais. Então, mas aí já não é a proposta dele. O Mantos, ele vai... Aqueles 3 canais são só para te dar não vou dizer uma ajuda, né? Para complementar o tratamento. Porque só ele já é essa proposta de tratamento menos invasivo, tratar mesmo a pele, gordura, pós-operatório, disfunção ali da pele, metabólica. Aí o músculo, daí já é uma outra coisa. Tanto flacidez de pele, a gente também seria ótimo poder tratar uma flacidez de pele no Mantos também, mas a gente entende que não é a função, né? Sim, cada um com a sua função, né? Sim. Então, né, para colocar um aparelho que seja assim, muitos em um, aí perde o foco. Então, Mantos é para fazer esse tratamento mesmo, com foco na adiposidade, com foco na fonoforese, no pós-operatório, na drenagem, com tudo que ele veio construindo lá, né, desde 2003, essa identidade. E aí tem as outras correntes, as microcorrentes. E a eletrolipólise e translipólise, qual que é a diferença? Isso que eu queria saber. A gente inventou esse nome acidentalmente lá dentro do setor de engenharia. Ele estava na fase final, o engenheiro,
o Marcelo, nosso engenheiro maravilhoso, que está lá desde que a KLD abriu também, ele continua projetando, ele sempre projetou, né, com meu pai. Ele que faz as bonequinhas, sabiam? As Aquela famosas, fala que a bonequinha gente né? agradece. assim, faz assim. Sim, Ele aham. faz, cara, ele desenha aquilo tudo. Eu falo, ó, não tem nada assim lá dentro. É tudo a gente que faz. E aí ele falou pra mim, eu preciso de um nome, Bianca. Eu não sei que nome que eu vou pôr. Eu falei, põe eletrolipólise. Aí ele falou, não, mas a gente tem eletrolipólise. Eletrolipólise é com agulha. Eu falei pra ele, é verdade. Você fala eletrolipólise, né? Mas já sabem que é com agulha. Falei, coloca eletrolipólise transcutânea. Aí, translipólise. Translipólise. Por ser transcutânea, por ser com eletrodo. Mas aí usa o eletrodo? Usa o eletrodo daí em vez da agulha. Por ser transcutânea. Ele é transcutâneo. Então ele não tem. Muito bem. É percutâneo, transcutâneo. Eletrolipólise é a clássica e translipólise com eletrodo. Tem até um estudo que fala, é um estudo, eu não lembro se é um TCC ou se é uma dissertação de mestrado, de pesquisadores brasileiros. Faz uma comparação da eletrolipólise com agulha e com a transcutânea, com eletrodos, e eles não repararam nenhuma diferença significativa. Então, quer dizer, dá para trabalhar também com eletrodo. Né? Quem não quer colocar agulha. Eu sei que às vezes paciente que tem medo, né? Especialistas principalmente têm medo. E aí, hoje em dia também tudo na internet, né? Agulha você pode comprar pela internet, às vezes a gente não sabe procedência, a agulha pode quebrar. Então, quem quer trabalhar de forma transcutânea, pode usar a translipólise sem problema nenhum. E Bianca, e daí se tá usando os eletrodos, daí não usa o cabeçote grande. Isso, daí ele fica só como sendo um mouse ali pra gente programar. Só para confirmar. Isso. O pessoal pergunta, né? Mas ele tem um outro modo, né? O Start, ele tem um modo onde você pode usar o modo independentes, ultrassom e corrente elétrica. Então, você pode colocar, por exemplo, usar o ultrassom no abdômen e a corrente na coxa. Então, até dá para trabalhar junto, mas eles vão estar desempenhando funções diferentes, né? Mas aí dá para usar junto, não tem problema. Que legal. Então, só fazendo um resumo aqui das correntes. Estereodinâmica, daí a russa, BMAC, BMAC motora, BMAC sensorial, eletrolipólise, translipólise, a iotomporação e microcorrentes. Tudo isso tem ali. E tem mais uma também, que é a estereodrenagem. Aí sim, você vai usar o cabeçote aplicador para fazer a drenagem. E aí ele é um programa livre. Então ela pode entrar ali na programação, escolher a estereodrenagem e usar no braço, né, no abdômen, ela pode usar no corpo todo. Que legal. A Letícia que gosta, por exemplo, né, de drenar. Já sou apaixonada já por essa estereodinâmica. Eu tenho uma amiga que trabalha com um cirurgião vascular e ela faz muito, ela é física também, faz muita drenagem, ela até fez mestrado em linfologia, ela adora, é realmente apaixonante essa área, né? Então ela usa bem muito a área que eu gosto. Então tem aquela, né, ela vai pegar um linfedema, aí às vezes tem que fazer, né, a terapia compressiva, tem que fazer a drenagem. Aplica a drenagem do mantos, aquela perna já vai ficando molinha. Então depois fica mais fácil fazer a terapia manual. Porque o linfedema fica muito pastoso, né? Aquele edema pastoso. Sim, elas falam que sentem muito duro, né? E fica muito bom. Assim, você vai gostar o dia que você tiver. Assim, não, já gostei. Uma paciente, você coloca, você vai, depois você me conta, que eu vou querer saber. Se conta. Não, nós vamos fazer um estudo nós três sobre isso. Um dia tá marcado, a gente quer ir conhecer a fábrica, gravado. né, Lê? Um dia a gente vai conhecer a fábrica, não? Lógico, então. Eu adoro ver essas coisas. Eletroterapia é a minha amiga Paty, apaixonada, né? Ver humanos por dentro, acho que eu vou ter um negócio assim.
Ah, você vai ver, eu vou te levar lá para ver o Mantos. Sim, Vamos, a São bem gente gostei. come. detalhistas, assim. É, nossa. Aham. E essa versão que tem o facial, né? O facial, ele Era isso que eu ia te não é. perguntar sobre os aplicadores, né? Daí tem o corporal, que a gente já conhece, daí ele só deu uma mudada, né, no start, né? E o aplicador facial. Conta um Sim. pouquinho pra gente sobre isso. Então, o facial, ele tem uma potência bem baixinha. Ele vai ter um total ali de 6 watts na potência. Uma era bem pequenininha também, porque ele vai ter, né, 3 cristalzinhos pequenininhos. É um pouquinho menor que esse anel aqui. Então, ele é bem pequeno mesmo. Uhum. Então, você pode fazer a área da testa, pode fazer a área do contorno, a área daqui do pescoço, essa área da gordurinha do sutiã dá para fazer nele também. Então, não tem problema passar o ultrassom. Uhum. A gente preserva ainda essa região do malar, se ela tiver essa região ainda preenchida, porque a gordura do rosto é muito sensível, né, ao ultrassom. Então, assim, como ele é de 3 mega, mesmo se a gente usar uma potência bem baixinha, a gente não passa. Agora, se ela já tiver a pitose, já não tiver mais a gordura aqui, aí pode passar, que vai ser até interessante. Então, a gente pode também fazer vários princípios ativos, e aí tem vários protocolos que dá para fazer. Teve uma palestra uma vez que uma parceira nossa lá da KLD, no último congresso que teve, no último Estética que teve lá em São Paulo, ela fez um protocolo de rejuvenescimento, fez 10 sessões usando mantos, só esse aplicador facial e a fototerapia. De cosmético, ela usou, assim, uns cosméticos básicos da Valmari, com fator de crescimento, tudo. Mas né, não era nada assim, ó, super tecnológico. Era um kitzinho ali da Valmari, super legal. E aí eu fiquei preocupada na hora que ela falou que ia fazer isso, né? Porque eu falei, gente, ela vai mostrar os resultados de peles maduras. Então, a maioria das mulheres, acho que todas elas, era acima de 40 anos que ela pegou os pacientes. Então, tinha umas que nunca tinham feito nada, nem limpeza de pele. E deu um resultado incrível. Assim, a espessura do tecido, sabe aquelas fotos que a gente vê de médico quando faz preenchimento? A gente devia ter feito fotos assim lá, nesse caso, porque ficou super. Aí a gente vê mesmo quanto que o ultrassom recruta esse pró-colágeno. E aí ele vai induzir, ele é um indutor de colágeno, né? Eu falo. Porque dose baixa, sem perigo nenhum, colocando um ativo ali para hidratar. Elas usavam ácido hialurônico em casa, né? Mas assim, uma porcentagem bem fraquinha, que era até para não interferir muito mesmo no ultrassom. E foi super legal esse resultado. Então, às vezes, a gente vê muito isso, né? Não, você precisa ter um ultrassom microfocado. Aí eu olho ali, tá, R$ 1.500 a sessão. Eu falo para elas, eu falo, gente, você não tem o Mantos aí? Eu tenho, mas eu só uso ultrassom. Pega seu aplicador facial, coloca um ativo poderoso ali, né? Um kit bacana para estimular, isso vai estimulando a hidratação. E aí não precisa de muita coisa para elas terem, de repente, o mesmo resultado. Porque às vezes eu olho a foto de antes e depois ali, né? Do ultrassom microfocado, eu falo, gente, mas com radiofrequência a gente tem um resultado melhor. Consegue né? aquele efeito, né? Dependendo do caso, às vezes até com manto. E esse facial mais sessões, para fibrose aqui de papada pós-operatório? É excelente. Dá. Eu tô com muita paciente que faz face, que eu atendo, É e uma daí região que faz muita fibrose, né? Essa região é ótimo para dar fibrose, né? Mas pode usar sim, que é ótimo. Ai, legal. Ai, pena que o nosso tempo tá acabando. Temos 2 minutos. Tá acabando. Olha, que mais? Passou muito rápido. Dava para ficar. Quando que vai ser a próxima? Aqui, ó,
a gente já agenda a próxima. Vamos sair daqui com uma data já. Exatamente. Daqui um mês já está agendado. Gente, em junho já temos mais uma live. Vou anotar aqui, ó, na minha agenda. Isso. Então, a gente queria perguntar do princípio ativo, você falou da polaridade, e daí a polaridade vai ser definida de acordo com o nosso objetivo, né? E de acordo com o produto também, né? Que a gente vai estar usando. Um ácido hialurônico, se é positivo, se é negativo, e daí muda ali a ionto ali na hora, né? No aparelho. Ele tem a opção ali, escolher o aplicador positivo e escolher o aplicador negativo. Então, aí o aplicador é quem vai mandar, porque é ele que vai ser o polo ativo. Então, se eu coloquei um princípio ativo negativo aqui, eu vou pôr o aplicador negativo em cima daquela região para fazer a fuga, né, de líquido, de eletrólitos, e aí o ativo vai permear. Perfeito, Bianca. Obrigada pela sua disponibilidade de tempo, de conhecimento. A gente vai disponibilizar a live vai ficar gravada, porque, né, muitos vão assistir depois, com certeza. Já tiveram umas 3 que falaram, fazendo um curso, é de segunda-feira à noite, não acredito. Falei, não tem problema, eu te mando o link depois. Não, e a gente deixa também no nosso YouTube da Estética Work, daí a gente te manda o link, você pode mandar para as alunas. Isso, porque daí no YouTube às vezes é até mais fácil, né? No YouTube eu tô preparando também. Lá na KLD a gente tá fazendo algumas lives e a gente não tá mais deixando no TPV. A gente tá jogando elas todas pro YouTube. As visualizações estão maiores lá. O pessoal tá procurando conteúdo, eles procuram no YouTube, né? Isso que a gente tem migrado algumas coisas também, sim. E conteúdo, assim, conteúdo maior, tudo é YouTube, né? Sim. Pode mandar o link pra mim, que eu vou mandar. Sim, amanhã mesmo a gente hoje à noite a gente baixa, daí a gente coloca, já te né? passa. Sim, daí a gente te passa. Então, Bianca, a gente só quer agradecer muito. Foi muito bom. Muito obrigada por toda a sua dedicação, por toda a sua, né, informação aí, inteligentíssima, Bianca, aqui com a gente. Ai, gente, obrigada. E daqui um mês a gente tá junto, a gente combina aqui pelo WhatsApp, pelo direct, e a gente já se trama mais uma. Gente, manda nos comentários lá do IGTV o que vocês querem saber aí da Bianca pra gente fazer mais uma live. Sim. Da KLD, os aparelhos, algum outro aparelho, né? E que daí ela... Elas sempre gostam que é a estética íntima. Isso aí, legal. Terapia que dá pra usar radiofrequência e outros recursos também. Então, quando quiser... isso a gente já pode combinar. Uma enquetezinha colocando essa opção, elas sempre gostam. Então, boa ideia. Perfeito. Então, gente, curtam aqui depois, comentem, tá? Sigam lá a Bianca, sigam a Estética Work, sigam o Voziniak Patrícia, a Letícia Osório. E nos vemos, né, na próxima live. Beijo a todas, boa noite, obrigada, Bianca, brigadão. Obrigada mesmo, de coração. Obrigada. Beijo. Beijão. Tchau.